na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Essa parte aqui que eu falo aqui, em Jesus eu sempre me venci, eu sempre fico relembrando a todo momento, a todo instante, eu vou caminhando e sempre na minha mente, eu fico relembrando que Deus até que tem feito na minha vida, como Ele trabalhou na minha vida. Hoje, nos dias de hoje, eu vejo as consequências desse trabalho que o Senhor fez, né? O fruto, né? Da maneira que Deus foi trabalhando na minha vida hoje, né? Eu começo a ver, né? Os frutos, eu começo a desfrutar das bênçãos, mas eu sei que lá atrás foi Deus que foi preparando, foi Deus que foi mudando, foi Deus que foi ajudando, e eu sempre naquela coisa na minha mente, não foi a minha capacidade, eu não teria capacidade para tudo aquilo. Mas dentro do meu coração, com toda a convicção, se eu cheguei onde cheguei, eu conquistei o que conquistei, foi porque Deus me capacitou, foi porque Deus me ajudou, foi porque Deus foi me amparando, foi me ajudando, foi, olha, vai aqui, vai por aqui, porque esse é o caminho. E louvado seja Deus. É por isso que estamos aqui. É por isso que não devemos temer nada, e nem tristecer com nada, porque o nosso Deus é conosco. Amém. A gente tem que ter essa certeza. Amém? Pastor Léo, fazer a introdução.
Estamos alegres de estar aqui hoje. Aleluia. Deus é bom. E eu concordo com o meu caso com respeito a isso. Não devemos temer nada, porque nós temos entendido que Deus está no controle. Então, as coisas vão acontecer. E isso deve fazer com que a gente continue do mesmo jeito, em paz. Verdade. Eu quero ler aqui os textos que se encontram no livro de Jeremias 29. Eu vou ler do verso 10. Jeremias 29, do verso 10 ao verso 14. Glória a Deus. Diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém. Glória a Deus. Como é importante entendermos e termos a boa noção do controle de Deus. Às vezes a gente entende que Deus está no controle e tudo vai estar sempre certo, tudo vai estar sempre bom, tudo vai estar sempre confortável, porque essa é a nossa visão errada de Deus. Nós achamos que por Deus ser bom, nada de mal vai acontecer, nenhuma dificuldade nós vamos ter que lidar. Por quê? Porque Deus é bom. E Ele estando no controle, o diabo vai estar sempre amarrado, sempre preso, nada de difícil vai acontecer conosco. Mas na verdade não é assim. Deus, para ajustar as coisas, às vezes Ele coloca certos apertos na vida dos crentes. O que nós temos é que confiar em Deus. Isso me faz lembrar, eu estava comentando com meu pai hoje à tarde, do momento em que o Senhor via aquela multidão em volta dele, lá João relata, e ele chega para Filipe e pergunta: como dá para esse povo comer? O que esse povo vai fazer para comer? Perguntando para Filipe. A gente de primeiro olha fica pensando: puxa, como assim? Ele é Jesus, por que ele vai perguntar para Filipe? Por que ele está fazendo isso? Mas João, que é um observador, ele fala, ele só perguntou para experimentar Filipe, porque o Senhor sabia o que tinha que ser feito. Meu Pai. Glória. Como a gente precisa de entender isso? Tem situações, tem momentos que a gente tem que lidar. E isso vai nos fazer ver Deus de forma melhor, diferenciada, como aconteceu com Abraão quando ele foi experimentado com o filho. Deus sabia que Abraão não iria matar o filho? Ou não precisaria? Claro que sabia, mas Abraão precisava de saber. E é assim conosco. O que nós temos que entender em cada processo? Que Deus está no controle. Às vezes a coisa realmente aperta, às vezes surgem dificuldades, privações, enfermidades, mas nada tira o controle da mão de Deus. Glória a Deus. Por isso que Paulo, quando fala lá em Romanos 8, para gostar muito desse texto, todas as coisas cooperam, não estava se referindo só a coisas boas, coisas ruins também. Amém. E aqui nesse texto que eu citei, mostra que o povo ia ter que lidar com 70 anos de cativeiro. Um cativeiro que era necessário? Eu acredito que não. Por que não? Porque não foi esse o projeto de Deus. Deus queria que aquele povo tivesse chegado na terra prometida e vivesse uma vida de obediência, de referência, para que aquelas nações que estavam ao redor conhecessem o Deus verdadeiro. Mas não foi isso que aconteceu. Nós sabemos que a história de Israel é uma história de altos e baixos. Ora estavam bem, ora desobedeciam. Ora andavam correto, ora faziam coisas erradas e reprováveis. Então o Senhor, para ajustar as coisas, às vezes Ele tem que complicar a situação. Então que nós possamos estar em paz. Nada deve nos tirar a visão de que Deus vai sempre estar no controle. E esse controle não significa que você vai sorrir sempre, mas com certeza a lágrima derramada dentro desse entendimento vai ser lágrima de consciência de que, graças a Deus, nas mãos do Senhor a minha vida vai sempre estar, independente do que eu tiver que passar. Amém? Que nós possamos querer no Senhor, confiar em Deus e viver a nossa vida sempre baseado no que a palavra diz. Quanto mais andar
no padrão da palavra, mais fácil vai ser entendermos que os apertos são necessários para que os ajustes nos levem ao propósito de Deus. Amém? Abigail, com certeza, podia. Glória a Deus, pastor Gênesis, e estaremos entrando no nosso estudo dessa quinta-feira. Vai cantar com playback? Qual é o hino? Qual é o hino? Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Está na agulha? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu para essa noite estarmos aqui reunidos, né, juntos no único propósito. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus bendito. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Senhor, Pai, o teu Espírito sobre nós, Pai, que a tua nuvem de glória chegue até nós, Pai, nessa noite. Pra que ficar assim, se você tem o sangue de Jesus? A vitória já é nossa, garantida pelo sangue de Jesus. Aleluia. Não deixe de ser vencido. Jesus é o teu abrigo. Pela força do Espírito Santo de Deus, vence essa luta em nome de Jesus. O Todo-Poderoso está conosco. O Deus de Jacó, nosso refúgio, e que nós venhamos contemplar as maravilhas que o Senhor tem realizado, que já operou e ainda vai continuar operando, porque quem faz é o Todo-Poderoso, não é o homem, mas é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia! É no nome de Jesus que você vai enfrentar o inferno todo de uma vez. Você é projeto santo do Senhor. A vitória na tua vida, diga vai prosseguir. Com poder, se agora o sangue de Deus fluir. Hoje tem vitória pra você. Creio, Senhor. Recebe. Hoje tem vitória pra você. Hoje tem vitória pra você. Quem crê, recebe. E o nome do Senhor é santo. Louvado seja Deus. Deus, glória a Deus. Glória a Deus aqui pelo nosso pastor Gênesis, amém? Amém. Graças a Deus. Glorificado seja Deus, meu irmão. Deus me protegeu. Deus foi maravilhoso. Amém. Deus maravilhoso. Bem, irmãos, vamos de pé agradecer a Deus, só para a todos, você que está nos assistindo à distância também. Deus abençoe. Pai Celeste, nós te agradecemos porque estamos na tua casa de oração. Abençoe aqueles que estão nos assistindo à distância, que irão assistir em outros momentos também. Abençoa, Pai. Hoje eu espero que tenha a palavra de ensino, Pai. Facilita ele e usa para a tua glória e a edificação do teu povo. Fica conosco, Pai. É a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Paz, irmãos. Amém. Amém. Nós que fomos de fé,
a partir do versículo, vamos ler do 1 ao 7. Nos diz assim o texto sagrado: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Mas a graça foi pedida pelo dom de Cristo. Amém? Amém. Por isso, então, Deus abençoe o seu coração e aplique essa palavra em nossos corações. Amém. Nós estamos acompanhando essa trajetória de Paulo rumo a uma conclusão apoteótica no que diz respeito aquilo que Cristo conquistou para nós, a posição que Ele nos deu, que Ele conquistou, nos otorgou, e nós já estamos naquela fase no que diz respeito à nossa maneira de viver, né, como nós devemos nos comportar a partir desse conhecimento inicial. Isso é muito importante, porque existe um padrão, um reino estabelecido para efeitos de comportamento. A pessoa que está lá fora, ou a que estava lá fora, ela estava envolvida em trevas. Às vezes eu fico pensando, eu comento, o que é a situação e a condição de uma pessoa que é uma situação muito terrível. O que você espera de uma pessoa que é trevas? O meu marido não é crente, trevas. Meu filho não é crente, trevas. Meu vizinho, trevas. Tem um texto lá em Isaías, que é um dos primeiros versículos que eu aprendi, que eu decorei quando eu comecei a ler. Ele diz assim: porque os ímpios são como um mar bravio, cujas águas não se podem aquietar, e cujas ondas lançam de si lama e lodo. Os ímpios são como um mar bravio, cujas águas não se podem aquietar, e cujas ondas lançam de si, o quê? Flores, perfume, lama e lodo. É o ímpio. Você está com o camarada ali, aquela comunhão, aquela coisa, mas quando você pensa que não, lama e lodo. Por quê? É trevas. Mas a Bíblia diz que Cristo, Ele nos resgatou. Diga assim comigo: Cristo me resgatou. Me resgatou. Glória a Deus. Não foi o diabo que te liberou. Glória a Deus. Viu, Mônica? Ele abriu a porta e falou: pode ir embora, você está livre. Não, Ele não faria isso, e Ele não faz. Oh, glória. Mas Cristo, Ele vem e Ele resgata. Ele quebra as cadeias, Ele destrói as correntes, as algemas. Ele vai ao fundo do poço e Ele traz a alma. Aí a Bíblia diz que Ele nos transportou. Ele não nos arrastou, não. Ele nos transportou das trevas para o seu
olhou para mim e para você e falou: olha, meu por direito Aleluia, Jesus. de criação e meu por direito de compra. Eu comprei, é meu, eu vou levar. Glória. Aleluia. Aí ele pega você, pega eu, pega o homem, ele fala: ó, lama, lodo, treva, tira dessa situação. E ele nos transporta das trevas para a sua, não é uma luz divina, não, uma penumbra, não é uma qualquer luz, não. É uma luz maravilhosa. Glória a Deus. Deus transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Maravilhoso. Aleluia. Agora, eu que era trevas, você que era trevas, nós estamos agora inseridos no contexto de reino. Nós somos cidadão do reino. E um dos critérios para você ser um cidadão legítimo de um reino é o quê? É você nascer dele. Eu sou brasileiro, para além de qualquer outra justificativa, dá-se ao fato de que eu nasci aqui. Ninguém tira isso de mim. O cidadão do céu, glória. O cidadão do céu é aquele que um dia morreu, mas em Cristo Jesus nasceu no reino. Para ser cidadão, tem um monte de gente transitando aqui no Brasil, não tem? Tem ou não tem? Tem. Às vezes você vai ver nessa praça da Sé da vida no Brasil e você fala: meu Deus, de onde veio isso? Esse fala: esse camarada não é aqui não, né? Esse não é brasileiro não. É a fala esquisita, é uma roupa esquisita, é um jeito esquisito. E a gente nós somos meio desconfiados, não é, do estrangeiro? Nós somos. Se não for assim, no país, nós somos. Mas nesse reino também, às vezes dá a impressão que a gente vê um monte de transeuntes que não nasceu mesmo, pastor Júlio. Tem um monte de gente, pastor Hélio, que não nasceu no reino e está transitando, achando que é cidadão, mas Deus sabe quem é ele, né? Porque assim, para ser cidadão desse reino, tem que ser nascido nato. Nascido nato. É o que nasceu no reino. E para nascer no reino, tem que um dia ter morrido. Pela fé, nós morremos em Cristo. Pela fé, nós ressuscitamos em Cristo. Aí quando eu ressuscitei em Cristo Jesus, eu já ressuscitei nesse reino. E esse reino tem regras. Esse reino tem leis. Esse reino tem princípio. Uma pessoa que vem das trevas parece a maravilhosa luz e ainda continua com procedimento, com conduta de quem nunca saiu de lá, ainda não entendeu o princípio do reino. Meu Pai. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glorificado. E Paulo, ele começa aqui falando para nós a respeito da maneira e do proceder correto de um cristão. Porque ele quer nos levar para o caminho do entendimento, do segredo, da chave, da fórmula, ou qualquer palavra que o valha para definir o desfrute. Uma das coisas mais maravilhosas, pastor James, é quando a pessoa, ela entende o caminho para desfrutar de Cristo. Tem muitas pessoas que estão na igreja e não estão desfrutando. Não está desfrutando ainda de algo que já é seu por direito, de algo que já é seu por concessão. Eu já contei aqui para os irmãos a história de um episódio contado pelo Charles Spurgeon. Uma vez ele foi visitar uma senhora muito pobre, uma casa muito humilde, e ele chegou na casa dela, tinha um quadro de uma espécie de um documento muito bem escrito, naquela época, a caligrafia gótica inglesa, né? Na parede, pastor James. Aí ele falou: nossa, quadro bonito ali, era tipo uma, imagina se tipo, o senhor entra longe, tipo uma certidão de nascimento, alguma coisa assim, assim. Aí, o que é aquilo ali? Estava dentro da moldura, né? Ela falou: eu trabalhava com um homem muito rico. E ele morreu e ele deixou isso para
mim, eu achei bonito, guardei na parede. Posso ver? Coloquei. Quando ele foi ver lá, na verdade, era um testamento daquele homem muito rico, deixando tudo que ele tinha para ela. O camarada, assim, era pobre, de uma agradecer a mim, eu passei uma necessidade tremenda, e o testamento de transferência de uma fortuna estava na parede guardado. Tem um monte de gente já assim. Verdade. Já foi dado, quem podia escrever é seu. Aí a pessoa, por não entender o segredo da chave, ela pega lá, até bonitinho, mas na parede não resolve nada. É igual aquele cheque que você pega, né, e coloca na parede, tu achou bonita a caligrafia de quem escreveu, pega o cheque, vai no banco, esconde esse negócio do valor, então dá pra mim que eu vou lá, não é? Porque o cheque é pagamento ao portador, isso não é zero. Meu Pai. O segredo de desfrutar é conhecer. Você só pode desfrutar daquilo que você conhece. Sim ou não? Sim. Aquilo que você conhece, aquilo que você sabe. Eu estava resolvendo porque tem coisas que você ganha e tem coisas que você deixa de gastar, né? Eu estava resolvendo um problema, aí eu lidando com uma determinada pessoa, a pessoa falou assim, não, isso aqui você, para resolver isso aqui, você tem que pagar um advogado para ele resolver isso para você, e isso vai custar uns 1.500. Eu falei, moço, eu sou advogado, eu resolvo. Fui lá, resolvi, 1.500 eu não gastei. Quando você conhece, você desfruta, amém? Amém. Desfrutar para lucrar, para ter a vantagem ou para deixar de perder. Jesus ele disse assim, em uma das suas palavras proféticas: quando vier o Filho do Homem, porventura haverá ou encontrará, achará fé na terra? Aí você pergunta, mas como é que esse negócio é? Fé. Eu já ensinei, mas vou perguntar. O que é que gera fé no nosso coração? O que é que gera fé? Irmã Elzira, o que é que gera fé? Osias, o que é que gera fé no coração do crente? É crer. Hã? É você crer e acreditar. Não, crer e acreditar é fé. Mas o que é que gera isso? De onde vem essa fé? Ah, Elisete vai ajudar. De onde vem essa fé? Eu creio que vem do Senhor. A fé do Deus, tá? É isso aí. De Deus. Pronto, ela pegou, Saiu pela lateral, né? mas bateu em cima. Isso aí. Atropelou, né? Hã? Santo gera essa fé dentro de Até nós. ouvir a palavra, meu. Obrigado. A fé vem pelo ouvido. É a palavra, uma vez ministrada. É 17, né? 17. A palavra, uma vez ministrada, ela gera fé. Agora, a sequência é lógica. Você ouve e lê a palavra, a fé nasce. Aí Jesus está falando, será que vai ter fé? Ué, para ele não encontrar fé, o que vai estar faltando, Mônica? A palavra. Não havendo a palavra, não tem fé, irmão. Porque o que está vindo aí, pastor Jesus, as pessoas só vêm no culto, eles pregam de tudo. Menos a palavra. É isso mesmo. Meu Deus. Filosofia, conhecimento coaching, autoajuda. Aí eu gosto daquela colocação, né? A gente não precisa de autoajuda. A gente precisa do quê? Ajuda do alto. Ajuda do alto. Ô glória! Quando você está na luta, na perreira, no sufoco, aí desce. Ajuda do alto. Glória a Deus. E nessa história do autoajuda, como se destruiu, né? É isso mesmo. Deus, Haverá fé na terra? A fé ela está inteiramente vinculada e ligada ao ministério da palavra. Ok? Jesus falou assim: conhecereis a verdade e ela vos. Aí eu gosto de dizer: mais verdade, mais liberdade. Mais verdade, mais liberdade. Mais verdade, mais liberdade. Aí você vai falar: verdade, está ministrando a verdade e a escassez não está indo.
liberdade, mais verdade, mais liberdade. Glória a Deus. Então, Paulo ele está nos direcionando aqui para um caminho, falando, é para você desfrutar. Você está no reino, e no reino a gente desfruta. Oh glória! Porque o rei é bom, é gracioso, é bondoso. E ele começa aqui, introduzindo, ele fala, nós já falamos aqui na quinta-feira anterior, a respeito de qualidades, de virtudes, mansidão, humildade, longanimidade, algumas citações dessas características que nós devemos apresentar, elas vêm como uma manifestação do fruto do Espírito, não é? São características do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, eu já ensinei que o fruto do Espírito é Jesus. E alguma outra coisa você vai ter que agregar aí, com uma humildade que não é uma característica do fruto, é uma virtude que a gente tem que agregar. E ele falou: aprendei de mim que sou humilde. A partir dessa introdução, nós estamos na segunda fase do livro, que nos mostra qual é a conduta para atender, se enquadrar ao chamado, que foi do capítulo 1 ao capítulo 3, e ele inicia com um tema bastante fundamental, e é uma regra do reino, a unidade. Ele começa aqui, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você não cria a unidade, você não inventa a unidade, você não aprimora a unidade. A unidade já existe, é a gente preservar. Aleluia. A gente preservar e ficar atento com a importância dessa unidade. Eu já ensinei aqui também que o que é a unidade. As pessoas falam sobre unidade, mas a maioria não sabe nem o que é unidade, né? As pessoas pensam que unidade é estar junto. Eu todos os dias, praticamente todos os dias, eu pego um ônibus lotado e um metrô lotado. Tem um monte de pessoas ao meu redor, mas eu não tenho unidade com elas. Eu não sei nem quem é. Gente que cheira, gente que fede, gente bonita, gente feia, gente pobre, gente rica, está tudo ali no mesmo vagão. Mas qual que é o princípio de unidade? Nós não temos nenhum vínculo. Então, necessariamente, estar junto ou estar perto não significa estar em unidade. Porque a unidade, em termos aritméticos, matemáticos, é o grupo de 1. Tem um grupo de 10, um grupo de 12, um grupo de 100, um grupo de 1000. E você tem a unidade, que é aquela medida indivisível. A característica da unidade é a indivisibilidade. Então, Paulo ele fala aqui da importância dessa indivisibilidade do corpo, dessa unidade do corpo. Porque uma das coisas que, um dos sentidos e um dos significados da palavra, se eu estou falando de unidade, o contrário da unidade é a divisão, né? E um dos sentidos da palavra divisão é duas visões. O que é divisão? Duas visões. Eu tenho uma, você tem outra. Quando Deus ele chama Jeremias, dá uma visão para Jeremias e fala assim: o que vê Jeremias? Ele disse o quê? Vejo uma vara de amendoeira. Ouviste bem. A visão que Deus estava vendo, e por conseguinte mostrando, era a visão que Jeremias estava vendo também. Coisa boa, né? A visão do homem está alinhada com a visão de Deus, né? Não é a visão de Deus alinhada com a minha, senão tá todo mundo na roça, né? Não é Deus ver do jeito que eu vejo, é eu ver do jeito que Ele vê. Nas minhas orações eu costumo dizer: Senhor, me ajuda a ver da maneira que tu vês, ouvir da maneira que tu ouves, amar da maneira que tu amas, proceder da maneira que tu procede, porque o jeito de Deus é bom, sempre está certo, amém? Amém. Um dia, na caminhada ali no deserto, sentido a terra,
Miriam e Arão, eles fizeram um comentário. Para os dias de hoje era tão barão, né? Tão simples, né? Moisés está pensando que só ele é profeta? E Moisés, acho que ele nem ouviu o comentário, né? Nem deve ter sido, porque, assim, medo do Espírito, nem deve ter sido frontal, né? Mas Deus ouviu, né? Aí Deus chama Miriam e Arão, e evidentemente Miriam era mais velha, era ali e tal. Deus ia matar Miriam. Por conta daquele princípio de rachadura, de divisão. E se Moisés não intercede, não intervém, ele ia prender a irmã dele ali. Teve que suplicar por misericórdia. Não mata, Deus ia matar. Por causa da divisão, das duas visões. Um dos princípios e das regras mais importantes do reino é a unidade. É essa seção indivisível. Você, quando olha para mim, você não olha para minha mão, minha cabeça. Ah, lá vem a perna do Reinaldo, né? Só está a perna sozinha, minha perna. Eu não levanto o dia e falo, não estou afim. Depois você pode trabalhar que eu vou ficar aqui. Eu falo, tá. Não tem nenhum dia que meu braço fala, eu não vou te acompanhar porque eu tenho umas obrigações aqui, eu vou ficar aqui. A hora que a cabeça dá o comando, o corpo obedece e vai, amém? Amém? O corpo ele deve obedecer e seguir o comando do chamado nervo central, né? A igreja, ela é essa unidade, é esse corpo. A igreja é chamada de corpo místico de Cristo, tem uma cabeça que coordena a igreja, coordena o movimento, coordena ali toda a trajetória. E a exemplo do que acontece muitas das vezes com o nosso corpo, a igreja também, corpo místico de Cristo, ela sofre aquele processo muitas das vezes da entrada de algum elemento estranho. Entra ou não entra? Ah, por essas portas entra tanta coisa. Não só assim em termos de coisas, né? Termo abstrato pode significar muita coisa. Até pessoas. Tem pessoas que adentram as portas da igreja e já vêm com o objetivo de causar divisão. E assim, é uma coisa muito louca, né? Porque, basicamente, a maior luta da igreja nunca foi a luta externa. Nunca foi. Eu nunca vi a igreja sofrer detrimento por causa de perseguição do Estado, de tiranos. A igreja vai acabar porque o César vai. Oh! Não. Agora, os problemas internos é que afetam a igreja. Então a nossa luta sempre foi a maior luta contra as questões internas. Nós temos que lutar, a igreja luta contra duas frentes, né? Problemas de ordem externa e problemas de ordem interna. E os problemas de ordem interna são os mais perigosos. São os mais perigosos. Porque todas as... Os irmãos pensam que a igreja, ela ainda existe como igreja porque o diabo esgotou as estratégias dele? Será que é isso que nós estamos dizendo? O diabo tentou todas as estratégias, acabou, não tem mais estratégia, e por isso que a igreja está aqui, por falta de estratégia. Não. O camarada é engenhoso. É engenhoso para arrumar estratégia para destruir a igreja. Só que essa estratégia que tipo assim, que campeia a igreja no perímetro externo dela, não funciona. Não funciona. Aí ele falou, então vamos dar um jeito de entrar. Vamos dar um jeito de entrar. E essa tem que ser a nossa vigilância. E a responsabilidade de todo mundo. Preservar. Porque o texto fala assim, versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essa palavra para todo mundo. Isso aqui não é uma palavra para o pastor, o presidente da igreja, não é para todo mundo. Todos os crentes, eles têm essa responsabilidade de preservar a unidade do corpo. Você percebeu um princípio de divisão? Falou, irmão, pera lá. Não vamos dividir, não. Vamos ficar juntos aqui. Vamos ficar juntos. Porque a garantia da nossa vitória está na unidade.
está na unidade. Mateus 12, 25, cadê ele? Mateus 12, 25. Por favor. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Perceba que Jesus ele usa um termo genérico, né? Ele não fala aquele reino, é todo, inclusive esse aqui. E veja bem que, olha, o reino dividido contra si mesmo. Ele está falando de um problema que já existe aqui dentro. Não é um problema lá de fora. Não tem a ver com o vizinho que não gosta do crente aprender a pé. O Eliseu, um dia ele estava contando aqui, ou pelo menos ele contou para mim, né, o Eliseu, que uma igreja lá no céu, que todo dia ele passava e jogava pedra na igreja para quebrar a vidraça da igreja. Hoje o Eliseu é crente. Então, o camarada que joga pedra, que dá tiro, que fala mal, que bate, e não sei o quê, isso não afeta o crescimento da igreja, o brilho da igreja, não afeta nada. Agora, esse aqui, ó, por todo reino, e o negócio é todo, qualquer um. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade, casa, família, dividiu. O que é divisão? O que é divisão? Duas visões. Às vezes tem várias coisas. Duas para ser simplório, né? Dividiu. Se não tiver alguém que chegou, vem cá. Vamos olhar direito. O que tu está vendo? Vara de amendoim, você goiabeira. Vamos consertar aqui. Que Deus está mostrando tudo. Quem está vendo goiabeira está errado. Vamos ajustar a visão. Então, o segredo da família, o segredo do casal, o segredo da empresa, Meu Deus. o segredo da igreja Aleluia. está no princípio, um dos princípios basilares do reino, que é a unidade. Porque, irmãos, se ninguém nos dividir, ninguém nos derrota. Ninguém nos derrota. Vamos usar um exemplo bem simbólico. Uma equipe aí esportiva, qualquer que seja o esporte, futebol, por exemplo. Nós, 11 camaradas ali unidos no gol é lá. Ó, fulano mercado, você está vendo onde você vai jogar bola? É lá. Todo mundo correndo para lá, né? Aí vem o camarada correndo para cá. Não, peraí. Tu é doido? Tem que correr para lá, viu vocês? Ó, chutar para lá, naquele travessão lá. Aí o camarada pega a bola no meio, não. E como é que faz? Você vai levar a travessa como sozinho? Não. Chuta para lá, chuta para cá. Todo mundo falou que o gol é lá. Então, um chuta, né? Aí um defende, um protege, e lá vai. Todo mundo quer aquele resultado. Quando todo mundo quer aquele resultado, é lá. Acabou. Agora o seguinte, se está todo mundo em campo, olha lá. Porque um está insatisfeito com o salário, outro está insatisfeito com o técnico, outro está insatisfeito com o campo que é ruim, a bola que não é tão redonda, e aí, olha lá, não vai subsistir. Não vai subsistir. Um dia, Jesus ele fez um discurso que se Jesus fosse um pregador, nos dias de hoje, mantendo o mesmo estilo que ele tinha, a agenda dele ia estar com as páginas tudo em branco lá. Aí anunciando na internet lá, estou com a agenda aberta, mas ninguém ia ligar para ele. Com esse discurso aí, com esse tipo de pregação, Jesus já está com a agenda aí tudo aberto, não está ninguém querendo Jesus convidar Jesus, né? E um dia Jesus ele faz uma dessas pregações, que hoje não faria sucesso, não fez lá, não faria aqui, né? Aí vai todo mundo embora. Pessoal, você está pregando, velho? Igreja cheia, aí levanta um, vai embora, levanta outro, vai embora. Aí fica aquele Pedro, Tiago e João mais pobre ali. Mas Jesus é um camarada baixo, eu gosto de partilhar essa postura. Jesus era homem de verdade, sim ou não? Jesus
difícil, né? Testosterona, Jesus tem bastante, tem bastante. Hoje em dia, principalmente. É uma crise de testosterona terrível, É né? verdade. Mas Jesus tinha sobrando lá. Aí todo mundo vai embora, ficou os discípulos. Porta está aberta, Jesus pergunta, quem também? Aí Pedro fala, não, Senhor, eu estou vendo um pouco também, minha visão continua mesmo. Aí eu falo, não, minha visão continua mesmo. Porque o que Jesus quer saber se a visão deles era a mesma dele. Você continua vendo como eu vejo, acreditando do jeito que eu acredito? Sim ou não? Porque se você fizer, porque quando Jesus fez aquele discurso, o camarada fala, por aí não, hein? Esse camarada tá, pirou. Aí foi embora. E Jesus ele queria ficar com quem tivesse vendo o que ele estava vendo, com a mesma visão. E Jesus ele era tão macho que ele estava disposto a começar tudo de novo. Ele escolheu 12, né? Para dar seguimento. Se os 12 fossem igual, ele escolheu os 12. Melhor do que aqueles. E a mensagem dele ia ser a mesma. O discurso ia ser o mesmo. Porque Jesus ele não estava autorizado a mudar as regras do reino. Louvado seja o teu nome. Amém? Então assim, olha aqui a aula, né? Nós precisamos trazer para a igreja. Vamos viver em unidade. Um dia eu estava lendo uma Bíblia, aquela na linguagem de hoje, eu já falei isso aqui. Puxa para mim é o 133? Louvado seja o teu nome, Jesus. 133 tem que ser o quê? Então, mulher. Glória a Deus. Na linguagem de hoje. O texto que eu conheço desde criança, desde que eu era pequeno, né? E acredito que eu já fui pequeno. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Na linguagem de hoje, você consegue ler na linguagem de hoje? Não. O texto da linguagem de hoje ele fala assim: como é agradável que as pessoas vivam unidas como se fossem irmãos. Aí eu li aquele texto e falei, tem alguma coisa errada. Como é agradável que as pessoas vivam como se fossem irmãos. Eu li isso tem muitos anos. A minha memória me traz as palavras dessa forma. Aí eu pensei assim, a primeira coisa, falei, não, para. Porque no texto que eu conheço, ele começa com um ó. O ó, na nossa gramática, ele não tem uma tradução. Isso se chama interjeição. Gramaticalmente falando, uma interjeição. Uma interjeição, ó, ela denota admiração, prazer, satisfação. Quando você pega aquele sorvete maravilhoso e coloca o seu paladar, você tem que dizer, quando você está embaixo daquele calor assim, infernal na rua, e você entra numa sala, num banco, e aquele ar-condicionado maravilhoso, você vai, Davi, quando ele pensou na unidade, ele teve tanto prazer, tanta satisfação. A imagem, pastor Gênesis, da unidade causou tão bem para Davi, que ele teve que verbalizar uma expressão que não tem tradução, mas expressa um sentimento de maravilhamento. Aí, só para começar bom, né? Só para começar. O quê? Como bom e suave é que os irmãos, aí no texto da nova linguagem fala assim, vivam como se fosse, a gente não tem como viver como se nós fôssemos irmãos, nós já somos. Já é da essência, é da natureza do nosso relacionamento, da nossa relação. Eu não vou me esforçar para falar, você é meu irmão, como se você fosse meu irmão, você fosse minha irmã, como se fosse. Não! É em Cristo Jesus. O texto começa dizendo assim: nós somos um, há um só Deus, há um só Senhor, há um só corpo, uma só fé, uma só unidade. Então, assim, e você pega esse texto aqui, não tem uma palavra que você joga fora.
com bom, todo mundo tem noção que seja algo bom, né? E com suave. Quando você está em unidade, aquilo que era pesado, agora está suave. Ô, Glória! Se eu tiver que pegar essa caixa de baixo aqui pesadíssima sozinho, talvez eu consiga, mas assim a caminhada vai ser curta, que é pesada. A coluna já não ajuda mais. Mas se 4, 5 me ajudar, a gente faz quilômetros com ela nas costas e para todo mundo vai ficar suave. Porque o que nos une é a unidade de um corpo, de uma fraternidade, de irmão. Amém? Amém. Então assim, ó, aquela, você pega, né, assim, eu já vi isso muitas das vezes, pega os irmãos, às vezes eles são com as dificuldades do entendimento ali, um com o outro, mas em essência eles são irmãos, são irmãos. Se mete com você ver. Eu nunca vi ninguém querer brigar com uma pessoa que tem irmãos para brigar com uma só. Tem que brigar com dois, três. Sim ou não? Não é assim que funciona, irmão? Por isso que assim, a melhor coisa que tem você ter irmão, porque você se rola. Lá quando eu estava na quinta série, tinha um garoto que estudava com a gente na escola, que ele era muito magrinho. E chamavam ele de Shira. Para quem se lembra, né, a Shira, aquela personagem, tinha a Shira e tinha o He-Man, né? Aí o camarada se meteu a cabeça com Shira, né? Ou Shira. Eu quero te citar, né? Aí o Shira falou assim, vou chamar meu irmão. Vai, chama meu irmão, vem os dois. Só que o Shira, é uma brincadeira, porque assim, o cara, o magrelo era o Shira, e o irmão dele quem era? Era o He-Man. Mas o He-Man era o homem fudido. Eu tenho uma irmã, que é minha irmã, trabalhar no hospital, foi que ela que arrumou para mim. Aí acho que eu na pessoa. Se você quiser me conhecer, vamos conhecer a até hoje ela é minha Pronto aí, defensora. ó. Tem que se meter na Elisete, vai se meter a Elza. É por isso que eu falo, se não é comigo não, tu vai se meter com Jesus, que é meu irmão mais velho. Eu estou falando que ter irmão é coisa boa, sim ou não? A gente pode ter as nossas alegras, mas assim, ninguém entra nessa briga. Ninguém entra nessa briga. Deixa os irmãos lá, assim, é problema deles, uma hora eles acertam. E como é bom ter Jesus como irmão mais velho, qualquer coisa. Mas a história do Shira e do He-Man ficou proteção, que isso vem dessa filiação. Né? Então, assim, eu nunca mais. É interessante que eu fui me apegar com mais amor à versão correta do Salmo 133, quando eu vi a versão errada. A versão errada me levou para o entendimento maior e melhor da versão correta. E o texto, ele fala, se nós dermos sequência aí, ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. É só o início, não o próximo. Ó, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e que desce a hora do seu vestido. Onde tem unidade, e aí desce até a hora do seu. Isso começou onde? Na unidade. Simples. É ver a mesma coisa,
está no mesmo propósito, no mesmo sentido, na mesma. Até o culto é diferente quando a unidade está reinando. Eu chego aqui com vontade de adorar. Aí o Osias fala, rapaz, estou nessa. Eu quase todos os dias já virou um meme lá no serviço, uma frase que eu chego lá dizendo, todo mundo fala. Quando eu chego lá, eu falo, hoje eu estou afim, hein? Que a empresa movida a resultado, né? Tudo tem que ser evidência. Aí eu falo, ô, reina dar resultado, a fim de vender, a fim de trabalhar. Aí o pessoal chega. Cheguei lá para dizer que hoje eu não estou bem, não estou afim, hoje eu não quero. Eu sempre estou afim de trabalhar, de produzir e de honrar o contrato. Meu Deus. Aí eu chego aqui, nossa, hoje eu estou com vontade de ser, hoje eu quero adorar. Aí a mãe fala, pastor, hoje eu vim para adorar. Aí o Zé Carlos fala, olha, saiu de casa para isso. Meu pai. Isso chega com muita sua glória, aleluia, a unção que desce, porque essa unidade de propósito, de objetivo, chega no céu. Aí é o seguinte, os irmãos estão unidos, o culto é suave, o culto é maravilhoso. Aí desce o óleo sobre a cabeça e passa pela barba e vai indo, vamos lá, vamos para frente. Como orvalho. A comunidade que gera esse óleo de graça sobre o comando, sobre a autoridade. Coisa maravilhosa é uma pessoa que exerce a autoridade debaixo do óleo. É ou não é, pastor Alves? Porque a pessoa pode usar a autoridade no ferro e no fogo, né? Mas quando você está essa autoridade, essa barra de autoridade debaixo do óleo, debaixo da graça, é uma maravilha. Sim ou não? Aí depois vem o refrigério, como orvalho do irmão. E a vida. Como é que pode? Tem mais versículo aí, como é que pode? O poder dos três, né? O poder dos três. O segredo de uma vida. Uma comunidade, já que poderia ser um tema para unidade, porque o diabo. E termina assim, volta lá. Glória a Deus. Louvado seja o teu 133, 3. Porque ali ordena o Senhor. Quem é que está ordenando? O Senhor. Você já viu alguma coisa que Deus manda fazer que não aconteça? Sim ou não? Tem uma coisa de Deus. Qual a palavra dele que ele diga, haja luz e não há luz? Será que como Deus falou assim, haja luz? Ah, vou esperar para aparecer. Foi assim, meu Elisete? Imagina Deus ordenando a bênção. Haja bênção! Oh, glória! É ordem, é mando, com a pessoa, Deus te abençoe. Então, que poder tem isso? Eu dizer para a pessoa, Deus te abençoe. Agora, quando Deus abençoa, o Senhor ordena. Aí Satanás ficou virado no capeta quando chegou para Deus. Não, mas também. Tu abençoou o homem. Camarada abençoado, que é isso mesmo. Até o diabo sabia. Em vão, Jó glorificou o que tu fez para ele. Porque Deus ordenou a bênção. Meu pai. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse vai ser. Para terça-feira, amém. Para, não. A bênção aí. glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pode não parecer, né? Pode só parecer uma redundância, mas não é. Louvado seja o teu Tem pessoas que podem ter a bênção e não estão vivendo. Sim ou não? Aí você fala, o que é bênção? Uma boa situação financeira. A pessoa tem uma boa situação financeira e não filho. Está doente. Mas a unidade Meu Deus.
no final, é o seguinte: Deus vai te abençoar, Deus ele nos abençoa e Ele nos dá condições de desfrutar disso, porque é bênção e vida. Vida é desfrute. Por quanto tempo? Sempre. Sempre. É muita bênção, olha, mano. Se o camarada fala só, vou deixar uma poupança agora para você descontrair durante 15 anos. 15 anos passa. Eu tinha. Eu nem percebi que passou 40 anos depois dos 15. Aí aquilo disse: nossa, vou desfrutar 15 anos, 10 anos. Mas quando Deus ordena, para sempre. Pastor, onde é que começou isso? Na unidade. No conceito, na visão correta, da pessoa enxergar. Guarda a unidade. Aceitar e entender intelectualmente. Nós vivenciarmos essa morte, separação. Jesus falou: a casa dividida Mateus 12, 25. Mateus 12. Todo reino dividido contra si mesmo é o quê? Subestiar. Devastado. Qual que é o termo? Uma bênção que chega porque Deus ordena. Bênção em vida é bênção de condição de você desfrutar essa bênção para sempre. Agora, quando a unidade falha, o resultado é devastação. Não sobra nada. Bom, eu ia entrar ainda aqui no versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Nós vamos continuar na próxima semana, mas para efeito de reflexão e aplicação, né? É aquilo que eu falei. Você conhece, você aplica, você pratica, e é o que Paulo está ensinando aqui, para nós desfrutarmos. Só tem uma maneira de nós desfrutarmos. Primeiro tem que conhecer, primeiro tem que saber, né? E depois desfrutar. Paulo, quando ele chegou em determinado lugar, tinha um monte de crente lá. Aí ele perguntou assim: recebestes o dom do Espírito Santo quando crestes? Por que eles falaram? Agora, aquela pessoa que recebeu Jesus lá atrás, esses crentes, eles falavam do mistério? Eles tinham visão? Eles tinham revelação? Eles recebiam orientação do Espírito Santo? Sim ou não? Não. Por quê? Por um único fato. Nós não sabemos. Recebesse? Como é que eu vou receber isso? Não sei nem que existe isso. Aí Paulo, ele prega, ele orienta, ele põe a mão e eita, agora é mão. Muito crente ali preparado para a perseguição, para falar o evangelho com som, com graça e poder. Então você percebe que a falta da orientação, do conhecimento, subtrai a possibilidade da fé e do desfrute. Eles, por não conhecerem, não desfrutavam. E já existia, já estava ali, já tinha sido dado. Daí a importância do estudo da palavra, da frequência em escola bíblica e culto de discípulo. Eu já falei muitas vezes aqui. Às vezes a pessoa chega aqui com um problema e num culto de ensino ela recebe uma chave e vai embora e resolve.
a Deus, é verdade, Jesus. Aquilo que você, às 16 horas, vamos fazer todo esforço para estarmos ali no Parque Paulistano, que é o Congresso Unificado da José Penimatesta, que é o presidente, tem com toda a vontade de nos velar, lembrou, Igreja de São Miguel Paulista e suas congregações. Eu estarei em Mogi, né? Porque também Pastor Reinaldo, né? Então, pastor Jesus, aqui, às 16 horas, vamos vai no máximo até igrejas e suas congregações. Vamos o Senhor operar. De novo, a vez. Bem, alguém ainda precisa de oração pelo final. Os momentos para ser estimulados pela tua e a fé que nos sustenta na nossa distância, nos assiste. Já estou intercedendo por todos eles, Pai. Abençoa, atende a necessidade de cada um. Também oro pelo nosso congresso no próximo sábado. Abençoa também lá em Mogi Guaçu, o aniversário da nossa igreja. Abençoa o seu servo, pastor Reinaldo, e todos que estarão ali, ó Deus, para te agradecer por mais um ano de organização da tua igreja. Agora, despede-nos em paz, leva-nos para os nossos lares, aquele que tem o seu enfermo, que precisa do teu socorro, visita e ajuda, Pai. Assim nós oramos já agradecidos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, com todo o povo de Deus na terra. Aquele que acredita, diga.